Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar com vocês aqui de novo, segunda-feira, uma nova segunda, para a gente estar conversando aí sobre o assunto da semana, um assunto que está também todo mundo acompanhando de uma certa maneira. E a gente quer agradecer de novo, toda segunda-feira às 20h30. A gente vai estar trazendo um tema aqui, trazendo algumas informações, debatendo com algumas pessoas sobre assuntos diversos. Hoje nós queremos falar um pouco, agradecer desde já o Rafael Nader Borges pela presença, o Francisco Silva, o Chico Luque de Morato, o Gilson, lá de Salto, Geraldo, onde eu estive hoje, lá, Gilson. Todos nós aqui acompanhamos, estamos acompanhando, e mais do que isso, sentindo no bolso, no dia a dia, os efeitos do preço da gasolina, do gás, do diesel, que impacta diretamente a economia, que impacta diretamente a vida das pessoas e que tem um reflexo na cadeia econômica num país muito forte, chegando no preço dos produtos diversos ao consumidor final. É sobre isso que a gente quer conversar, que as coisas estão bem caras, e o presidente que decidiu mudar, o presidente da Eletrobras, nós vamos também estar falando um pouco sobre isso, e vamos estar conversando aqui com o Paulão, ele que é consultor legislativo, servidor concursado por muito tempo, trabalhou na área de Minas e Energia, assessorando, fazendo consultoria aos mais diferentes parlamentares de partidos diferentes, por muito tempo na Câmara Federal, hoje é servidor aposentado. Quero agradecer o Paulão, que já esteve conosco aqui no outro momento, no outro debate, o ano passado, sempre disposto a colaborar na reflexão, nessas questões que envolvem Minas e Energia, que parece distante, né? Parece algo que não tem nada a ver, mas que, na verdade, muito nos afeta. E agradecer o Paulão, que vem de uma recuperação. Paulão, força aí para você, obrigado, uma plena recuperação, já está firme e forte aí para a luta, lógico, com todos os cuidados aí, devido à pandemia atual, que assusta muita gente, tem aumentado o número de casos, o número de vítimas, cidades com leitos de 100%, muitas delas, por isso todo cuidado é pouco. Agradecer, antes de continuar aqui, a Rosimeire Ribelli, servidora aqui de Guarulhos, Nelson, grande Nelson, meu amigo aqui, do Solidariedade dos Químicos de Guarulhos, o Adilson Real, Marcelo Cidade, companheiro de Guarulhos, Sérgio Gabelloni, nosso professor, Paulo Costa, companheiro nosso, Leandro Gomes e o Cícero Melo, lá de Fortaleza, um bairro aqui da região de Guarulhos. Paulão, particularmente, eu acho que o presidente tem autonomia de escolher, o presidente da República tem autonomia de indicar e de escolher o presidente da Petrobras, assim como de outras empresas públicas. A empresa pública é aquela empresa justamente feita, construída, criada, mantida por recursos públicos prioritariamente. E que tem por finalidade, não importa a área dela, oferecer serviços públicos ou coisas de interesse público que tem um impacto muito forte na sociedade. E o mundo do petróleo, do combustível, de Minas e Energia, é um desses. Ninguém vive sem energia, sem a luz elétrica, ninguém vive sem o gás, que também é energia, sem a gasolina, que é um tipo de combustível, enfim, também é energia, e assim outros produtos. Isso tem um impacto muito forte. Portanto, cabe ao presidente, que tem maioria no conselho da empresa, no conselho da Petrobras, que tem maioria entre os acionistas e tem a competência dele. O mercado reclama, o mercado chora, porque está enchendo o bolso de dinheiro e que é uma política totalmente desastrosa à população mais pobre, mais humilde do país. Pouco se importando se a gente vai pagar R$1 ou R$5 ou R$10 no preço da gasolina, no litro. Importante para eles é encher o bolso de lucro. O problema é que essa política atual, agora o problema é que não basta mudar o nome. Não basta trocar o nome do comandante, do presidente da empresa, se não mudar a política por detrás. Não adianta alterar o presidente da Petrobras e continuar com uma política de desmonte da Petrobras. Vendendo refinarias, querendo privatizar,
deixar que empresas do capital de outros países, do mundo tão somente financeiro, tomem conta do nosso petróleo. Então, isso nós discordamos. E o governo fez isso ao longo desses 2 últimos anos, e o governo Temer também praticou essa política. Onde os acionistas, os investidores, que não colocaram dinheiro na origem da empresa, que não investiram, que não assumem risco, querem simplesmente ganhar dinheiro. Então, não dá para ter essa lógica. Então, tem que mudar o rumo. Não basta pôr um general. Aliás, ele tem o direito, o presidente da República, de indicar o presidente da Petrobras, pena que está enchendo o governo também de generais, né? Que estão aí achando que detém o poder absoluto do comando do país, mas infelizmente, em muitos casos, fazendo uma política desastrosa, como nós vivemos na saúde. Cumprimentar o Everton Rodrigues, o Francisco Almeida, o João Giba, o Celso Vermelhinho, José Lopes Dinho, a Rosimeire. A Rosimeire fala: o consumidor é o mais afetado, pois arcar com os aumentos no valor de todos os produtos e serviços. Isso mesmo, fora Bolsonaro, como diz aqui a Rosimeire. Então é sobre isso e outros assuntos que nós vamos aqui falar com o Paulão. O deputado Léo Brito estava aqui há pouco, ele está no Acre, que vive uma situação muito difícil, muito delicada, com uma demora de apoio do governo federal. O Acre está vivendo um problema de dengue, alta no número de Covid, um problema na fronteira com o Peru, onde tem, por exemplo, haitianos querendo adentrar no Peru e não consegue. O governo do Peru não está deixando, essas pessoas estão praticamente ali sem qualquer tipo de suporte adequado, e também com enchentes cheias em diversas cidades que estão submersas por conta disso, e o governo federal omisso e demorando para entrar, como foi assim no petróleo que contaminou o litoral do Nordeste, como foi assim agora recentemente também no Amazonas, como foi também recentemente lá em Brumadinho, no ano passado, aliás, 2019, onde o governo demorou a entrar, e parece que no Acre também ele demora. Espera as coisas se agravarem para depois tentar prestar algum tipo de... Se a opinião pública cobrar, ele presta apoio, do contrário, não. Aliás, eu vou postar daqui a pouco, se alguém da comunicação puder postar, a pedido. Professor Naldo, nosso vereador de Carapicuíba, um forte abraço, deve estar em sessão da Câmara também. Obrigado, Naldo, grande companheiro. O Enilton Barroso, que trabalha na FURP, empresa pública, que o Dória queria vender, maior laboratório público do país, que é importantíssimo para a saúde pública nacional. O Leandro Gomes, o Jair Bozo está fazendo na presidência um verdadeiro quartel, é militar na saúde, na defesa, na tecnologia, guerra na Petrobras. Só falta ele colocar um general tainha no Banco Central. Não dá ideia não, Leandro, vai que ele coloca. Fora Bolsonaro. Arnaldo Fraga, nosso grande companheiro. Arnaldo, quero visitar seu sítio lá no interior, hein? Lá em Itapeva. Bom, Paulão, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Você dá o seu boa noite, começar dizendo o que você acha da troca de comando da Petrobras, o presidente pode ou não trocar, por que a grande imprensa, os investidores estão reclamando, o que você acha dessa decisão? Eu particularmente, né, achei muito importante, né, essa troca. A gente não sabe o que vai acontecer, né, qual vai ser a linha, qual vai ser a política do novo presidente, né, do general. Mas era urgente, era de grande necessidade a alteração na presidência da Petrobras. O atual presidente da Petrobras, eu posso qualificá-lo, né, o Roberto Castelo Branco, como o pior presidente de empresa petrolífera que eu já vi na história do petróleo no mundo. Ele estava destruindo a Petrobras, né? A Petrobras já foi parcialmente destruída. Ela já vinha sendo destruída no governo Temer, com Pedro Parente, e agora a passos largos. Ele fez coisas na Petrobras que nenhuma empresa petrolífera faz. Por exemplo, ele privatizou a distribuição. A Petrobras deixou de ser do poço ao posto. Todas as empresas petrolíferas valorizam demais a distribuição. E tem mais. Ele privatizou a BR, na minha visão, ilegalmente, vendeu o bloco de controle acionário por valor de ações em bolsa por um preço irrisório. Então, o que está atrás ali...
Paulão, explica o que é a BR e qual a importância dela para todo mundo entender. A BR Distribuidora era uma empresa estatal, era uma subsidiária da Petrobras e é a principal distribuidora de combustíveis do Brasil. Então, os postos que a gente vê aí, que tem aquela bandeira BR, eram postos Petrobras. Aí o próprio presidente da Petrobras falou assim, agora ela não é mais uma empresa estatal, ela manteve o BR, mas a proposta é retirar o BR, porque é uma empresa privada, ela não tem mais controle estatal. Então, daqui uns dias, a gente pode ter uma nova bandeira em todos os postos BR, um nome que se quiser, dar para essa nova empresa, que ela deixou de ser estatal. Então, mas nenhuma empresa petrolífera abre mão dessa bandeira, dos postos. As empresas petrolíferas também dão muita importância à diversificação. Então, são os terminais, são os dutos, os gasodutos, a petroquímica, as energias renováveis, né? Ele simplesmente está saindo de tudo. Ele vendeu todos os gasodutos da região sudeste, região norte, região nordeste, junto com as refinarias. Ele propõe a venda de metade do Parque de Refino Nacional, vendeu 8 das 13 refinarias, todos os terminais, todos os oleodutos, sair da petroquímica, sair da geração de energia, sair de biocombustíveis líquidos, sair de tudo. Ou seja, ele estava acabando com a Petrobras. E foi uma pena que ele tenha permanecido lá no poder por 2 anos, fazendo essa destruição naquilo que eu acho que é o maior projeto nacional, que é a Petrobras, que é referência no mundo, né? Paulão, uma empresa de petróleo, empresa de energia, empresa de águas profundas. Então, é uma referência que nós somos no mundo. E com a descoberta do pré-sal, a Petrobras tornou-se importantíssima, né? Então, destruir uma empresa dessa chega a ser inacreditável. Então, eu particularmente, fiquei muito satisfeito com a notícia de que havia substituição. Na verdade, eles estão submetendo o nome, eles têm que submeter o nome ao Conselho de Administração, né? O Conselho de Administração, ele vai ter que dar o aval aí para a indicação do presidente, tá certo? E agora, ele pode ser destituído, Roberto Castelo Branco, a qualquer momento. O Estatuto da Petrobras permite que o presidente da Petrobras não tem mandato, como a própria Petrobras disse hoje, ele não tem mandato, ele pode ser destituído. E como a União tem o controle votante, né, a maior parte do capital votante é da União e de entes federais, é óbvio, na minha visão, que o Conselho de Administração vai apoiar a indicação do presidente. Então, não vejo nenhum problema nisso. Agora, o mercado... Só um segundinho aqui, desculpa te cortar. Eu primeiro quero ler mais alguns comentários e eu queria te fazer uma pergunta aqui. Bom, Rodolfo Mata Bonachini, mais uma vez, obrigado, Rodolfo, pela presença, sempre aqui conosco. O Arnaldo Fidel Guevara Filho, o grande Arnaldo, nosso companheiro aqui do Lavras, da cidade de Guarulhos. Arnaldo Filho, Valdir Martins, Ade Rocha, nossa aniversariante de hoje, foi candidata a vice-prefeita aqui, junto com o prefeito Eloy. Parabéns, Ade, aqui a grande professora, grande companheira, lutadora. Continue com seu jeito sempre carinhoso de tratar e, ao mesmo tempo, com essa fibra em defesa do povo. O Alan Rios, presidente do PT de Rio Claro. O Basilício está aqui conosco novamente. A Mariana Castro, o presidente tenta criar o caos na estatal para gerar instabilidade. Parecido Maura Braz, nosso sempre vereador de Ferraz. A Luzia Rodrigues dizendo, aqui em Brasília está R$ 5,49 o litro de gasolina hoje. Semana passada era R$ 5,29, aumentou 20 centavos que pesam no bolso. E o Leandro dizendo, esquecido, recruta zero para a Casa Civil. Pois é, Leandro, tem muita coisa. Zelídio, nosso grande companheiro do Movimento de Moradia, forte abraço, Zelídio. Nossa presidente do PT de Guarulhos, Genilda Bernardes. Opa, perdi o comentário que pulou da Genilda aqui, que está tendo tantos. O governo Bolsonaro fez o maior preço da gasolina, a maior alta do gás, a maior alta dos alimentos e a maior alta do dólar.
além de provocar instabilidade econômica e política. Depois eu vou lendo mais, mas eu queria aqui, pessoal, o Paulão, então quer dizer que você concorda com a mudança do presidente da Petrobras, dizendo que é importante, necessária. Agora, é importante frisar, eu também acho que o presidente da República pode alterar, escolher o presidente da Petrobras, é uma empresa pública. Por isso que semana retrasada nós votamos contra a independência do Banco Central, porque é uma instituição de caráter público, determina a política econômica e não dá para ter uma independência que é para defender interesses dos financistas, que não é você que está me acompanhando na live, não é você. Essa turma vive em outro mundo, quase em outro planeta, de tanto luxo, tanta mordomia, e que não está no dia a dia, nos ônibus lotados, no pegando o trânsito nas cidades, ralando para trabalhar, para ganhar o seu salário mínimo, 2 salários, 3 salários, que é o que ganha mais de 80% da população brasileira. E é a mesma coisa. O Banco Central ter a sua independência para defender interesse dos grandes empresários financiadores do mundo, e a Petrobras, o presidente eventualmente, e aí o presidente não vai poder mudar o presidente do Banco Central, olha só o absurdo, deu autonomia total, aprovado. E por isso que nós entendemos, e assim a lei permite, estatuto, como disse o Paulão, da Petrobras, o presidente da República indicar o presidente da empresa. Agora, se está tudo isso, esse preço até agora, é culpa dele, que escolheu lá atrás, que deixou lá atrás, e que essa política do Guedes e companhia fosse implementada. E, mais uma vez, não adianta mudar o nome do presidente da Petrobras se não mudar a política de preços. Então, Paulão, concordando contigo, Silvana Anísio, nossa companheira que está em Hortolândia, forte abraço, estamos na torcida para o nosso querido Ângelo, Silvana. Silvânia, manda um abraço para todo mundo, vai dar tudo certo. Bonfim Cabral aqui presente. Rai Correia. Aí o Rai vai me dizer aqui, ele reclama do preço da gasolina e está dizendo que tem que privatizar todas as estatais. Vai entender, né? Achando que é a culpa da esquerda e dizendo de roubar. Oh, meu Deus do céu. Rai, acorda, Rai. Uma coisa, você está confundindo as bolas aí, por favor. Milton Evangelista, da Zona Norte de São Paulo. Mas, ô Paulão, diga um pouco o porquê o preço da gasolina está alto, qual a responsabilidade direta do presidente também nisso, do gás está muito alto. Aliás, eu queria convidar aqui, o Paulão vai falando e vai entrando aqui, o Rodrigo Valverde mandou uma mensagem, eu tinha falado com ele também, para ele vir dar um depoimento, que ele tem andado em algumas cidades, hoje esteve comigo em Nova Odessa, esteve em Salto, e outros lugares, e tem percebido aí o aumento do combustível e do gás, e algumas pessoas têm falado com ele, depois ele vai dar alguns depoimentos sobre isso. Pode ir entrando aí, Rodrigo Valverde. Mas, Paulão, então, por que o preço está tão alto? Por que está subindo tanto? Em 2016, né, a Petrobras ela implantou uma política que chama política de preço de paridade de importação. Ou seja, o combustível no Brasil, ele é cobrado do povo brasileiro como se ele fosse importado. O diesel, o Brasil pode ser autossuficiente em diesel, em gasolina, em GLP não. Mas ele pode ser autossuficiente, desde que as refinarias estejam a plena carga. Mas como se implantou essa política de preço de paridade de importação, desde 2016, a Petrobras ela não pratica preço de paridade internacional. Isso que a imprensa fala de paridade internacional, isso é mentira. A Petrobras pratica preço de paridade de importação. Qual que é a diferença entre esses dois? Quando você importa o produto, você vai ter que pagar tarifas portuárias, transporte, o frete, o seguro, vai ter que ter uma margem de lucro na importação. Então, o preço de paridade de importação é mais alto que o preço de paridade internacional. Então, vamos ao grande absurdo. O Brasil tem petróleo, a Petrobras produz o petróleo, a Petrobras tem as refinarias, refina no Brasil e cobra como se o produto fosse importado.
Então, isso é uma excrescência. Não tem nenhuma razão para se manter essa política de preço de paridade de importação. Como estava, nós estávamos aí, a Petrobras sendo destruída, o presidente da Petrobras fazendo escárnio da população, de caminhoneiro. Vamos pegar o caso do gás de cozinha. O gás de cozinha, se você comprasse o consumidor, o distribuidor dos Estados Unidos, ele chega numa refinaria lá nos Estados Unidos, no Golfo lá dos Estados Unidos, e paga por 13 quilos, que é o botijão, ele paga aí cerca de R$ 25, certo? O distribuidor. A Petrobras estava cobrando 37, 38. Ou seja, muito maior que o preço que uma distribuidora compra nos Estados Unidos. Então, isso é um assinte. É um assinte. Para o mercado, e as pessoas estavam a serviço do mercado, o mercado não se preocupa se um botijão de GLP vai chegar a 80, 100, porque para eles é irrelevante se uma família pobre vai ter dinheiro para cozinhar, para comprar o gás. A preocupação deles não é com o povo brasileiro, não é com o consumidor. A preocupação deles é com os acionistas. E os acionistas são quem? 40% dos acionistas são privados internacionais. 20% são privados nacionais. E a União e os entes federais só têm 40%. Então, eles querem agradar quem? Uma minoria rica, acionista, em detrimento de toda a população brasileira. Então, o Brasil tem tudo. Mas a gente não consegue transformar tudo que nós temos em benefício para o povo brasileiro. Porque o que seria o benefício do povo brasileiro? Ter uma Petrobras estatal, 100% estatal, entregando o preço, cobrando o preço dos combustíveis, com uma margem de lucro muito boa, garantindo os investimentos, mas muito longe do que ela pratica. Então, vamos pegar o que a Petrobras pratica no preço de um barril de óleo diesel. Ela vende por 77. E se ela vendesse por 55, ela ia ter um lucro muito grande. Por quê? Porque para produzir um barril de diesel, a Petrobras gasta $40. Então, se ela vende por 55, ela ainda ganha $15 em cada barril de óleo diesel que ela vende. Mas ela estava vendendo por 77. Agora, aí vem a pergunta, mas por que é que a Petrobras pratica preço de paridade de importação? Porque existe um lobby fortíssimo no Brasil para que seja importado o produto. Então, a Shell, as empresas lá dos Estados Unidos exportam diesel para o Brasil. Os importadores trazem esse diesel e cobram muito e falam que tem competição. Paulão, Oi. Gente, eu também não sou um especialista no assunto, não. Quem tiver alguma pergunta pode fazer no chat. Aliás, o pessoal da comunicação vai nos ajudando. Só para entender, eu vou fazer a pergunta e vou dar a palavra aqui ao Rodrigo Valverde, que é um companheiro nosso lá de Mogi das Cruzes, foi candidato a prefeito, aí deixar a pergunta registrada. Paulão, o que você está me dizendo é o seguinte: nós produzimos um barril a 44, 40. Estamos vendendo 40, estamos vendendo a 77, né? E vendemos nesse preço porque as empresas de outros países que também vendem ao Brasil vendem a esse preço para nós. Portanto, ao invés de vendermos pelo nosso preço, que, por exemplo, poderia ser 55, que já daria um bom lucro, ou vamos pegar 60, que seria 50% de lucro, para ficar uma conta mais fácil. Então, produz a $40, venderia $60, que tem 50% de lucro. Mas não, prefere vender a 77, que é o preço que, por exemplo, a Shell vende para nós que eu digo o país. Quer dizer, a gente produz, mas mesmo assim importa. Então, nós estamos praticando o preço, aí é como se tivesse, para a gente não ter uma concorrência desleal. Como desleal? Se eles querem vender aqui, eles que vendam para nós mais barato,
não nós que produzimos aqui vamos vender mais caro, porque é o preço deles. Então, Paulão, antes de passar para você, vou passar para os demais, mas deixar essa pergunta registrada, se me falasse um pouco mais. Mas antes disso aqui, a Natália Carvalho, secretária de Assistência Social lá em Aparecida, a gasolina aumenta e com ela todos os produtos alimentícios. Muitas famílias voltando a passar fome, as políticas de assistência social sendo sucateadas. Que tristeza os rumos que o nosso Brasil está tomando. Muito bem, Natália. Muito bem dito. Zé Melo, de Caraguá, nosso grande companheiro. Tiago Amorim, a Lúcia Galvão, de São José. Depois eu cumprimento mais pessoas. Mas está aqui o Valverde, chegou o Caroba também, de Arujá, tem andado aí em diversas cidades, acompanhando. Estão juntos aí, estavam juntos hoje à tarde também. Visitamos Salto, visitamos Nova Odessa. Mas, Valverde, fala um pouco aí o que você tem percebido também nos preços do dia a dia das pessoas aí que têm relatado para você algumas ocorrências de preço de gasolina, de gás, mesmo de outros produtos. Boa noite, deputado Alencar. Grande Paulão, que está dando uma aula para todos nós aqui hoje. Boa noite a cada um que estão aí nos acompanhando. Fundamental, deputado Alencar, essas lives semanais que você vem fazendo, trazendo o cotidiano da vida do povo, nada mais pedagógico, nada mais explica tão bem para o povo do que a sua própria realidade. O povo fica confuso, às vezes eu estava ouvindo atentamente os ensinamentos aí, a realidade que está escancarada para todos verem, dos problemas da política implementada atualmente na Petrobras, pelo Paulão. E, deputado Alencar, ensinaram o povo que a privatização é a saída. E é fundamental o povo entender por que o povo está pagando tão caro a gasolina, pagando tão caro o gás. Eu vi recentemente um vídeo do deputado Cleitinho, não sei que partido que ele é, acho que é Avante. Ele está enganando o povo também. Ele mostra o preço da gasolina a R$5 o litro, ele mostra o preço do gás a R$100 o bujão, e fala que a culpa disso é o imposto. Ora, há pouco tempo atrás, o Brasil, que tinha o povo mais feliz do mundo em qualquer pesquisa, o Brasil sendo respeitado internacionalmente, peço desculpa aí para todo mundo que está nos assistindo pelo barulho e pela iluminação, o Alencar está matando a gente trabalhar, a gente estava numa reunião até agora, vamos voltar daqui a pouco, é fundamental dar o testemunho aqui e falar para o povo o seguinte: quando falam da privatização, que a lei do mercado melhora a vida do povo, a gente vai ter que explicar para o povo que é o seguinte: se a gente deixa o bujão de gás para ser vendido pelo mercado sem nenhum compromisso com a população, ele simplesmente fala o seguinte: olha, o preço é esse, se você quiser produzir o seu alimento, cozinhar o seu alimento, o preço é esse, quem não tem dinheiro, azar, coma cru e frio, ou não compra, ou volte a fazer fogueira, e o nosso preço é esse, ponto e acabou. É a lei da oferta e da procura, onde a mão invisível do mercado coloca essa realidade para o povo. Agora, tudo vem dos recursos naturais, e os recursos naturais pertencem a absolutamente todas as pessoas. E aí, é fundamental que isso pertença a todo mundo. E quando é estatal, como o Paulão estava explicando, é fundamental a sociedade falar: olha, o preço pode ser mais justo, o preço pode ser acessível, o serviço tem que ser prestado em todos os lugares. E se a população não estiver contente com aquela administração, a população escolhe uma outra administração na eleição, ou faz uma pressão popular para exigir o seu direito. Então é fundamental que tudo que pertence a todos, todos devem ter a mínima governabilidade. E se a gente privatiza e passa isso para o particular, a realidade fica muito difícil para a vida do povo. Embora a Petrobras ainda seja pública, embora o governo está louco para privatizar e já entregou o nosso pré-sal para o capital internacional, para as petroleiras internacionais, aqui, e acabar com todas as refinarias que nós tínhamos
que o governo federal anterior, o governo Dilma, o governo Lula, tanto investiu para a gente não ficar dependente do preço do dólar, para a gente conseguir oferecer um valor mais justo para a sociedade. E tão logo teve o golpe nesse país, a primeira ação do governo Michel Temer, foi tirar a exclusividade da Petrobras de explorar o pré-sal, de acabar com as políticas públicas da refinaria ser efetuada com o preço do real. E agora a gente está refém do preço do dólar, a gente produz o petróleo aqui no nosso quintal, mas paga o preço lá de fora, e isso tudo é justamente para prejudicar a população, porque eles não querem que pobre tenha direito a nada. Pobre não pode andar com seu carro, não pode viajar com seu carro, não pode colocar gasolina no seu bel prazer, e até para comer, meu Deus do céu. Em pleno século XXI, uma grande porcentagem das famílias brasileiras estão voltando a cozinhar a lenha. Verdadeiro absurdo, eu não imaginava que até recentemente um governo colocou luz para todos em todas as regiões do Brasil, as regiões mais distantes, regiões rurais, regiões poeirinhas, e agora, em tão pouco tempo, eles conseguiram destruir todas essas políticas e a gente volta a depender de cozinhar a lenha. Tudo que aconteceu com o Brasil, eu espero que a população saia o mais rápido possível desse sono, dessa dormência, dessa hipnose e volte a querer que o Brasil seja feliz de novo, o povo com mais dignidade. Para finalizar, Alencar, eu quero dizer que, a seu pedido, eu estive na cidade de Bertioga, conversando com um servidor público da cidade, e ele me passou vários problemas que a cidade de Bertioga está enfrentando, inclusive com o rio Itapanhaú, que também o governo do estado de São Paulo está louco para privatizar tudo, até, acreditem, até o rio. E na hora que eu estava conversando com ele, inclusive o Renato Carob estava comigo, a esposa dele tinha acabado de pedir por telefone a encomenda de um bujão de gás. E ele não tinha o dinheiro ali para pagar o gás à vista. Ele passou no cartão de crédito. R$105, acreditem. R$105. E pior, ele só vai pagar no próximo mês, né? Quando a fatura do cartão de crédito chegar. Talvez quando ele for pagar esse bujão de gás de R$105, esse valor absurdo, a fatura já venceu e o gás já acabou na hora que ele for pagar esse que ele acabou de adquirir. Então dá uma dó imensa do que a população brasileira está passando, mas a população precisa entender esse discurso de privatiza tudo, esse discurso de que a população não precisa participar da política, não precisa saber o que acontece na política, a gente precisa ser feliz de novo. Deputado Alencar, parabéns por estar trazendo esses temas do cotidiano da população e parabéns a todos que estão acompanhando esse assunto, é fundamental. E a gente está passando vários problemas no Brasil. O preço do gás de cozinha é só mais um, o preço da gasolina é só mais um, está passando diversos outros N problemas, e o deputado Alencar sempre traz isso para a gente. Valeu, obrigado Rodrigo. Pela oportunidade, um grande abraço, uma grande... Obrigado pela participação, aí sai sempre atento, presente, acompanhando também o que acontece na cidade. A Regina Célia, participando lá de Itanhaém, presidente do PT, o Alexandro Marques, Carolina Almeida, também do Movimento de Moradia, a Tânia Bittencourt de Cruzeiro, tem mais outras pessoas, Leandro Gomes, o Milton Evangelista, bom, depois o Marcos Vinícius Vines, direto de Minas Gerais, o Tiago Amorim, Alex Caetano Indignado, Ulisses, professor Ulisses, bom, depois a gente continua, o Wendel de Franco da Rocha, a Damares, obrigado, Damares, pela mensagem, dizendo que sempre vou contar com o apoio dela. Renato Caroba, para dar um recado também, rapidinho, antes da gente voltar com o Paulão, o que você tem percebido em Arujá e nas cidades que você tem andado, sobre as pessoas também dizendo sobre o preço do combustível, do gás, da gasolina, do álcool, até tem uma pergunta aqui, Paulão, uma pessoa perguntando, então, por que o etanol também está caro? Depois você aproveita e faz esse gancho aí. Vai lá, Caroba. Tá seu som, som, Caroba, seu som, tá desligado. Nós estamos aqui no improviso, aqui na rua. Boa noite, Alencar, boa noite, Paulão, boa noite a todos e a todas que estão aqui acompanhando essa live. Parabenizar pela iniciativa, Alencar, toda semana você aí informando a população, debatendo, ouvindo os comentários, lendo os comentários, respondendo as pessoas. Muito importante essa iniciativa de poder municiar as pessoas de informações para a gente poder enfrentar os problemas do dia a dia. Estou aqui, como vocês perceberam, estou aqui na mesma agenda com o Rodrigo Valverde, que também participou agora há pouco aqui nessa live.
Bom, Alencar, é extremamente inconcebível que uma empresa pública como é a Petrobras possa estar a serviço do interesse dos grupos econômicos estrangeiros. É impressionante o quanto essa turma querem vender o Brasil o mais rápido possível e pouco importa a vida do povo para esse pessoal que tem apenas nas empresas públicas um meio de fazer negócio, um meio de ganhar dinheiro e dar dinheiro a financiadores, a investidores, enfim, mas nada a bem do interesse público para cuidar das pessoas, cuidar do país, cuidar do seu povo. Eu quero aqui relatar rapidamente, Alencar, para não tomar muito tempo da live, dizer o seguinte, olha quanto isso é impactante. Eu estava em Arujá, peguei um Uber, e olha que engraçado, novamente, o Uber é uma empresa americana, né, mas que já tomou conta do país também, enfim, desse aplicativo, e conversando com ele, Alencar, ele disse o seguinte, perguntei para ele como é que estava a corrida, enfim, e ele disse, olha, nós não ganhamos pelo deslocamento, não ganhamos para buscar um passageiro que está ali a 10 quilômetros, nós não ganhamos deslocamento, mesmo que ele vai fazer um percurso mais curto, mas nós não ganhamos o deslocamento. E eu falei, e agora com essa alta da gasolina, enfim, do combustível? E ele falou, pois nós tivemos alta 3 vezes e o Uber sequer deu 1 centavo de aumento no repasse, na parte que é do trabalhador do Uber. Então, olha que a consequência que isso traz na vida diária das pessoas. E eu falei, Uber é apenas um caso específico, mas nós temos aqui os caminhoneiros, os caminhoneiros, é lógico, que é quem abastece o Brasil, enfim, mas paguei esse caso específico, são duas empresas aí estrangeiras, aliás, a Petrobras, infelizmente, com esse governo a serviço dos estrangeiros, e o Uber, que sempre aqui, elas diminuem o repasse para os seus os trabalhadores, usuários de aplicativos, que trabalham com aplicativo, mas, ou seja, aumento do combustível, 3 aumentos já, e eles sequer tiveram 1 centavo de aumento no repasse da sua parte na passagem no transporte. Enfim, então a gente sabe o quanto isso encarece a vida do povo, Alencar, o quanto isso encarece em todos os sentidos. Então, ou a gente enfrenta esse governo, esse desgoverno, na verdade, um desgoverno para o Brasil, um desgoverno para o povo brasileiro, mas eles estão sendo muito eficientes em entregar aquilo que é nosso, aquilo que é público para os estrangeiros, para os investidores do capital estrangeiro. Então, esse impacto da vida, e seja aquele mais simples, você que está assistindo aí, acompanhando, o que seja mais simples, que a gente possa imaginar que é mais simples no dia a dia, nós sofremos muito quando há um governo que pensa apenas em passar nossas empresas ou nossas ações das empresas estatais a serviço do capital estrangeiro, e isso a gente sofre na pele, a falta de um governo sério, um governo que defenda o interesse do povo brasileiro, o interesse do Brasil. Então, é apenas esse impacto que eu queria falar, o quanto isso tem impactado, Alencar, nos trabalhadores do Uber, que já sofrem por serem informais, né? Um trabalhador informal, todo mundo está recorrendo a ele para tentar ganhar o pão do dia a dia, mas mesmo assim também impactado, é claro, não tendo o repasse, nem sequer o percentual de aumento nas corridas. Enfim, é um desgoverno total, Alencar, que você tem enfrentado muito bem na Câmara Federal e tem ajudado a todo o povo poder entender também o quanto nós estamos sofrendo, mas principalmente o quanto nós temos que lutar para mudar essa situação e reverter para defender os interesses do povo brasileiro. Então, para ser rápido aqui, eu quero agradecer, Alencar, cumprimentar o Valverde que participou agora há pouco e agradecer pela aula também do Paulão, agradecer, Paulão, pela sua dedicação aqui nessa live e essa aula que você nos deu, está nos dando aqui. Muito obrigado, Alencar. Abraço, Carola, obrigado pela participação aí. Eu vou só fazer mais alguns comentários, passo para o Paulão. A Silvana, na verdade, a Silvana que está aqui, a Silvana Cássia, aqui da Obra Social Dom Bosco, aqui no Recreio São Jorge. Um forte abraço para você. Está aqui também o Bill de Arujá, professor Reinaldo professor de Economia, lá de Embu-Guaçu, grande companheiro, foi candidato a prefeito. Alexandre Marques, comentei. Enilton Barroso, Alex Indignado, já tinha falado. Ô, Paulão, tem 2 perguntas aqui, além daquela que eu já te fiz sobre eles falaram tanto que até passou um pouco o assunto, mas essa lógica do preço que você explicou, né, que eu só reforcei a pergunta, ou seja, nós estamos praticando o preço do outro, é mais ou menos o seguinte, gente, Paulão, só para você depois explicar. É como se você tivesse uma loja no seu bairro e você confeccionasse um produto artesanal.
você fabricasse lá uma bolsa, uma camiseta, um boné, um quadro, né? E você vai aumentando isso. Bom, você tem uma empresa e você está fabricando aquele produto. Aí você produz por 5 e você produz por R$ 5 e tá vendendo ele a R$ 8. Mas você poderia vender por 7 e você teria o lucro. Mas você está vendendo por 8 porque a empresa do outro estado que quer vender na sua cidade quer vender a 8 porque ela tem um custo maior de produção. Aí você fala, não, eu vou igualar o preço do preço daquele meu concorrente. Em vez dele concorrer contigo que vende mais barato, você aumenta o seu preço para concorrer com ele que vende mais caro. Ora, só que a Petrobras é pública e ela tem que atender o interesse público. Ao equiparar o preço dela mais barato ao do importador que é mais caro, ela prejudica quem? Ela beneficia os investidores e prejudica você, cidadão, que paga a gasolina mais cara, que paga o gás mais caro, que paga o diesel mais caro e que se impacta, inclusive, no preço do arroz, no preço do feijão. Paulão, você me explica se é isso mesmo que você... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É exatamente isso. Bom, então aprendendo aqui, viu, gente? Tem uma consequência quando a Petrobras faz isso. Tem uma consequência. Quando ela cobra esse preço tão alto, ela viabiliza que se traga dos Estados Unidos, que é o que é o principal fornecedor, traga gasolina, diesel, GLP lá dos Estados Unidos, tá certo? Mas principalmente gasolina e diesel, né? E quando você traz a gasolina e o diesel, você faz com que as refinarias no Brasil fiquem ociosas. Se a Petrobras vendesse a 60, a 55, um barril de diesel, as refinarias estariam a plena carga. E o faturamento da Petrobras seria maior. Então, até do ponto de vista empresarial, eu tenho grandes dúvidas se isso realmente é bom para a Petrobras, porque ela está perdendo parcela de mercado com esse preço tão alto que ela pratica, porque ela viabiliza a importação, né? Então, é ruim sob todos os aspectos, né? Quando você tem uma refinaria ociosa, isso é muito ruim também para a empresa e para o país, né? Então, não há vantagem nenhuma nesse preço de paridade de importação. Agora, é importante dizer, né, que nós temos uma pessoa totalmente desqualificada que praticava uma política pública de destruição da própria empresa. Agora, como o país aceita que um presidente faça isso com a Petrobras? A grande questão é, o problema do Brasil não é só o presidente da República, o presidente da Petrobras. Nós temos as instituições que aprovam essa gestão destruidora do Roberto Castelo Branco. Ele esteve lá no Supremo e teve autorização para criar subsidiária para ser privatizada, para privatizar as refinarias sem licitação. Nós temos o Tribunal de Contas da União, que também apoia as decisões danosas para o país, para a própria empresa do presidente da Petrobras. Então, o problema é muito mais complexo. Nós temos um problema no Brasil que é muito sério, né? Não é um problema assim tão... O problema é de sociedade, é de cidadania, é de informação. A imprensa brasileira toda apoia uma pessoa que aprova a venda de um botijão pela Petrobras pelo dobro do que se vende nos Estados Unidos. Como toda uma imprensa apoia um presidente como esse da Petrobras. Então as pessoas ficam indignadas, tá nomeando, está indicando um general. Olha, o que estava acontecendo? Estava em curso a privatização de 8 das 13 refinarias da Petrobras pelo senhor Roberto Castelo Branco.
a baixíssimos preços, sem nenhum compromisso com o país, com o interesse público. Isso está em curso. E por que é que elas estão comprando? Por que havia interesse na compra das 8 refinarias? Porque elas estão... se a Petrobras pratica o preço de importação, nós também vamos praticar. E isso abre uma perspectiva de lucro empresarial, privado, altíssimo. Se o presidente da República sinaliza para essa mudança, esse processo de privatização das 8 refinarias pode sofrer algum revés. Não sei se vai. Não sei se vai. Se mudar a política, já vai sofrer um revés também. Então, essa mudança é positiva. Essa destituição do presidente da Petrobras, não interessa quem é, porque pior que o Roberto Castelo Branco, não dá para ser. Aliás, Paulão, ele está no limite. Paulão, tem uma pergunta do Lim, que é de São José dos Campos. Tema oportuno, mas eu gostaria que o debatedor falasse sobre a intervenção do governo na Petrobras. Com isso, o neoliberalismo foi ferido? O sinal que ele deu na semana passada é de que o neoliberalismo, o mercado, esses preços abusivos, a dominância do mercado, o mercado determinar o que a Petrobras faz, o sinal que ele deu é que isso vai ser mudado. Se vai ser mudado de fato, nós não sabemos, nós temos que aguardar. Mas a mensagem é essa. O presidente da Petrobras é uma coisa assim, é surreal, é um sujeito lunático, que não tem compromisso com nada, que estava pouco se lixando o preço do diesel, da gasolina, do gás de cozinha. E aí ele falou, olha, os preços estão muito altos. Parece que o novo presidente, o general Lula Silva, falou, olha, tem que ver também questão social. Isso é uma sinalização muito importante e pode ser que suspenda, paralise ou diminua o ritmo de venda dos ativos da Petrobras. Então, enquanto esquerda, né, e eu também sou esquerda, né, é claro que a gente... Olha, a crítica tem que ser a seguinte, esse presidente é muito ruim, praticou 2 anos uma política péssima, destruiu grande parte da Petrobras já, mas agora há pelo menos uma esperança de se ter uma pessoa na Petrobras um pouquinho melhor que seja. É claro que a gente quer outra coisa, né? Eu particularmente, quero uma empresa realmente pública, 100% estatal, monopolista, né? Monopolista. Isso é o que eu, esquerda, defendo. Mas isso aqui já pode ser um avanço. Isso não vai acontecer. O governo Bolsonaro não vai. Mas para a população, pode ser um alívio. Pode ser um alívio para as pessoas. Então, não é porque um governo é péssimo que eu vou ser contra a interferência dele, a intervenção dele na Petrobras. Eu achei positivo o fato dele dar esse sinal. E, de certa forma, enfraquece também o ministro da Economia, que é o senhor Paulo Guedes, que é uma figura caricata. Nenhum país adota esse neoliberalismo pregado por ele. Então, você pega a direita americana, o Trump, não tem nada a ver com política de Paulo Guedes, de Bolsonaro. Eles estão lá pensando nos Estados Unidos, desenvolver o mercado, taxar a importação da China, defendendo os interesses lá do país. Essa política do senhor Paulo Guedes é uma coisa caricata. Isso aí foi coisa lá da década de 80, de início de 90, que destruiu vários países. A Argentina, aqui do lado, foi destruída com esse modelo neoliberal. Dada essa destruição lá do consenso de Washington, nenhum país mais pratica isso. Nenhum país. Então, é um governo que estava totalmente fora da realidade mundial.
o presidente da Petrobras totalmente fora que não tem conhecimento nenhum do que é o mundo do petróleo, ou se tem, atuava na direção contrária. Então, a gente não... Eu não estou nessa linha de criticar essa intervenção que foi feita pelo presidente da República, não. Aliás, vou ser sincero, eu tô lendo os noticiários, as partes de economia dos grandes jornais, eles estão assim... Os comentários, você escuta podcast, escuta rádio, na internet, você pega o jornal e parece que eles estão numa pilha e que o conselho não vai aprovar, que nós não vamos deixar, só quero ver. Eu só quero ver e dá gosto de ver essa turma que se diz democrata, que apoiou esse desgoverno, que não critica a política econômica, que desemprega muita gente. Aliás, vendo agora uma notícia, o Itaú decide demitir 200 gerentes, é só o começo, o Banco Itaú demitir 200 gerentes, você vê que a coisa está pegando geral, mas só que a população mais pobre, mais humilde, o trabalhador está desempregado já há um bom tempo, está na expectativa desse auxílio que não vem, e o governo demora, e o governo patina, não aprova logo, não manda na Câmara, e quando quer mandar, quer cortar na carne também do povo trabalhador, tirando dinheiro da educação, da saúde, ou seja, dinheiro seu. Os bambambam, ele continua tendo dinheiro, mas para o pobre trabalhador, ele quer compensar o auxílio em cima do recurso público que vai justamente para o mais pobre, em vez de tirar dos rentistas que ganham nos juros no país. Então, assim, olha, a gente vê ali essa turma louca, porque o presidente está mudando, o comando da Petrobras está correto. Agora, o que nós queremos que o presidente mude é a política de preço. Não dá para fingir que trocou o comando e não alterar a política de preço, porque ela que... Aí não vai adiantar nada, né? Se não alterar a política de preço, não vai alterar nada. Agora, a sinalização é de que deve acontecer alguma coisa, né, com essa política de preço, né? Essa é a sinalização. Agora, a gente não pode realmente confiar num governo, né, que... Se a gente pegar o país está fora do que ocorre no mundo, né? O Brasil ele se tornou um país realmente sem política industrial, sem investimento. O PIB do Brasil, o crescimento do nosso produto aqui, o Brasil só tem perdido. É um dos países que menos cresce no mundo. Então, é uma política de destruição da nação. A gente não tem perspectiva realmente, a gente não vê luz no fim do túnel, né? Com esse governo. Agora, no caso específico da Petrobras, eu não posso criticar. Agora, a crítica a esse modelo, a esse governo, a crítica é o que você falou, né? Paulão, por que o aumento? Marcelo Cidade aqui perguntando por que o aumento do etanol, e o Leandro Gomes dizendo, mas não era só tirar a Dilma e o PT que as coisas iam melhorar? Pois é, Leandro, bateram panela quando estava 2 e pouco. Os caminhoneiros pararam o país e agora estão com medo de fazer uma greve com aqueles que eles defenderam na eleição e que estão sofrendo na pele, porque aumentou o diesel e com certeza não aumentou o frete. Estão trabalhando mais, gastando mais e ganhando menos, como também o Renato Caroba aqui comparou com o trabalhador do Uber, que são milhares de pessoas que estão atrás do sustento da sua família, poder sobreviver esse momento, se arriscando, dirigindo para lá e para cá, para ganhar o seu troco aí, para poder garantir o sustento da família. Fabiano Soares, de Itaquá, nosso candidato a prefeito de lá, que foi, a saída é fora Bolsonaro, muito bem. Bom, Geraldo Tiba, Geraldo de Santa Branca, grande companheiro de Santa Branca, cidade aqui próxima, né? O Geraldo sempre batalhador lá. Bom, Paulão, por que a alta do preço do etanol? O preço do etanol é vinculado ao preço da gasolina. O etanol tem um poder calorífico que é cerca de 70%, né, do poder calorífico em reais. Tá? Quando você fala assim, ó, eu vou encher o meu tanque com o etanol, eu vou andar menos. Se eu encho com gasolina, eu vou andar mais. E a conta, o número mágico aí é 70%. Se o preço do etanol tiver acima de 70%
do preço da gasolina, ninguém coloca etanol. Se o preço do etanol tiver 50% do preço da gasolina, todo mundo vai querer colocar só etanol, porque os carros hoje são flex. Se todo mundo, se fosse 50%, não ia ter etanol para todo mundo. Então, o preço do etanol é esse 70%. Ele acompanha. A gasolina sobe, tende a ir para 70% da gasolina. A gasolina baixa, tende a ir para 70%. Paulão, então, um preço está vinculado ao outro. E o potencial energético do etanol é 70% da gasolina? E aí, em termos de monetários, né? Porque o poder calórico realmente... De rendimento do veículo, do consumo. Isso, o rendimento é esse. Se você anda 100 km com tanque de gasolina, você vai andar 70 km com tanque de etanol. Então, você vai andar menos com etanol. Então, o etanol tem que ser 70% mais barato que a gasolina. Se fosse 60%, aí ele ia ser muito barato, tá certo? Aí todo mundo ia querer colocar etanol. E não ia ter etanol para todo mundo. E o dono, e quem vende etanol também não quer perder dinheiro. Ele quer lucrar ao máximo. Se sobe a gasolina, todo mundo sobe o etanol. Se baixa a gasolina, ele tem que baixar o etanol, porque senão ele não vende o etanol. Se o preço do etanol se aproximar da gasolina, ninguém coloca etanol, porque com etanol ele vai andar menos. Entende? Interessante, galera. Eu também não sabia disso aqui. A gente acha que o álcool é mais barato, né? Hoje mesmo eu vindo, coloquei que chegando em Guarulhos, estava acabando, coloquei 50 de álcool, e se acha que rende, mas na prática, então, vai dar na mesma. Na prática, dá na mesma. Assim, às vezes, em algum momento, dá uma diferençazinha. Mas não adianta ter ilusão, né? Que, não, eu coloquei o etanol e eu vou ter um grande lucro, não, vou reduzir muito. Não, você pode eventualmente reduzir um pouco, porque isso aí também não é... Agora, depende muito do motor, do rendimento do motor, porque cada carro tem uma coisa lá que chama octanagem, que é uma taxa de compressão, né? Então, às vezes os 70% para um carro não funciona tão bem quanto para outro é melhor, porque cada motor tem um projeto. E o carro flex, os projetos são diferentes. Um favorece mais a gasolina, outro favorece mais o etanol. Então, isso aí é cada caso. Esse 70% é em média. Mas, em média, essa é a tendência, né? Dos 70%. Então, o preço do etanol tende a ser 70% do preço da gasolina. Subiu a gasolina, sobe o etanol. Baixou a gasolina, baixa o etanol. Muito bem. Paulão, para encerrar, estamos aqui já praticamente uma hora de live, de bate-papo, está excelente, a aula está boa. Acabamos de aprender aqui também sobre essa variação do preço do etanol em relação à gasolina. Interessante. Está aqui o professor Reinaldo Franco perguntando, nosso professor Reinaldo, economista lá de Embu Guaçu, o peso dos combustíveis na inflação é muito grande, ou seja, quanto maior o preço dos combustíveis, mais caro ficam os fretes e, consequentemente, os preços de todos os produtos transportados se elevam. A Luzia pergunta aqui, o impacto da intervenção no valor de mercado despencou mais de 100 bilhões em um dia, ou seja, 3 vezes o suposto prejuízo da Vaza Jato. Que a intervenção do governo na Petrobras deu um prejuízo só hoje de mais de 100 bi, sendo que já tinha dado... Eu não chamo isso de prejuízo. E eu não acho que esse seja... Eu não acho que esse seja o problema, né? O mercado quer uma ação da Petrobras alta, um valor alto no mercado, mas com um custo do combustível alto. Você prefere que quem tem ações da Petrobras... Eu até tenho ações da Petrobras. Eu tenho ações da Petrobras. É pouquinho, mas tem. Eu acho muito melhor eu perder dinheiro, a minha carteira, as minhas ações perderem valor, mas beneficiar a população. Então, eu não estou achando ruim eu perder dinheiro com a Petrobras. Então, eu perdi... Hoje as ações da Petrobras caíram 20%, tá certo? Então, só hoje eu perdi 20%. Mas se for para manter um botijão, ao invés de se vender um botijão a 100, vender a 60, que
despenque o preço da ação da Petrobras. O importante não é o acionista. O importante é o povo brasileiro. O povo brasileiro. Então, isso não é prejuízo. Agora, se falasse assim, a Petrobras ela vai vender o botijão, vão dizer que custe R$20 para a Petrobras. E se ela for vender abaixo de 20, isso é prejuízo. Mas ela não vai vender abaixo de 20. Ela vai vender a 30. Agora, não pode vender a 40. Vender a 40 dá lucro para o acionista, mas prejudica o povo. Então, eu não enxergo isso como prejuízo. É desvalorização de ação. É prejuízo para mim. Para mim é prejuízo. E só acionista. Paulão, para a gente ser curto e grosso agora. Portanto, o preço da gasolina, o preço do gás, o preço do etanol, o preço do diesel, consequentemente, o preço do transporte que a Luzia coloca aqui. Qual o impacto disso no preço do transporte? Com certeza é muito, porque impacta, encarece o custo. Se encarece o custo, aquele que trabalha vai querer, ou que tem as empresas vão querer reproduzir esse custo em cima do consumidor, que somos nós. Tem impacto na distribuição dos produtos, os caminhões que transportam os alimentos para lá e para cá, que chegam das fazendas, das produções, do pequeno, do grande produtor, aos distribuidores, como o CEAGESP, que por vezes vai chegar depois no pequeno, nas feiras, nos pequenos mercados, nos hortifrutis, nos grandes mercados, e é assim a carne, é assim o feijão, é assim o arroz, é assim o trigo, e assim vai aumentando tudo na nossa vida, como a gente tem percebido hoje diretamente. Tem coisa que aumenta mais, porque além do custo do transporte que aumentou outros produtos, outros itens que ajudam a produzir esses produtos, então tem uma variação ainda maior e outros eventualmente menor. Então o impacto é grande. Aliás, Paulão, e todos aqui que me acompanham, aproveitando fazer o convite, curtam as nossas páginas, Alencar Braga 13, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, sejam bem-vindos. Antes de terminar, queria pedir ao pessoal da comunicação agradecendo, se puder colocar o banner sobre o Acre, eu queria falar aqui. Mas sabe, Paulão, uma coisa que me levou a fazer política, todos que me acompanham, quando eu era garoto, eu tinha ali meus 13, 14 anos, já gostava, me interessava por política, era o governo Sarney. E ali tinham os fiscais, bom, antes de falar sobre isso, vou voltar aqui, dengues, enchentes, coronavírus, conflitos migratórios, tudo isso está acontecendo no Acre agora, e o governo ainda continua omisso, demorando. Tomara que faça alguma coisa na semana. O Acre precisa agora de todo o Brasil. Além da pandemia, o Estado enfrenta ao mesmo tempo um surto de dengue, uma crise migratória ali envolvendo o Peru, pessoas de outros países como do Haiti, e ainda está com diversas cidades alagadas devido às altas dos rios. Vamos unir esforços para ajudar todo o Estado do Acre a enfrentar essa situação. Está tendo uma campanha de diversas entidades pedindo doação ao Acre. Quem quiser, está aqui a conta do Banco do Brasil, agência 23590, conta 14306. Agência Banco do Brasil, 2359-0 e a conta 14300-6. Uma informação aqui do deputado Léo Brito, que é do Acre, ia participar de alguns informes sobre isso, mas ele está no interior, foi acompanhar algumas cidades que estão alagadas e o sinal não está legal. Fica aqui o pedido de ajuda ao povo do Acre. Bom, Paulão, aí uma das coisas que me levou a fazer política, naquela época do Sarney, aliás, tinha os fiscais do Sarney, o povo queria acompanhar o aumento dos preços, fiscalizar, denunciar os supermercados, tinha saques, né? Era o aumento dos produtos diariamente. Diariamente. E ali eu pensava, bom, os políticos definem e as decisões deles impactam a minha vida, inclusive no preço do pão, no preço da carne, no preço de outros produtos. E a gente sentia ali em casa, né? Eu era o irmão mais novo, os efeitos desses aumentos e a dificuldade financeira que era de, eventualmente, você comprar alguns produtos. E eu pensava, bom, é o político que define. Se ele define, eu tenho que um dia me manifestar, esse cara tem que me ouvir e saber o que eu penso. Bom, então, para finalizar, eu queria fazer a seguinte pergunta. Esses aumentos, tudo isso que acontece, tem decisão
política por detrás. Alguém é responsável. Não dá para o presidente simplesmente trocar o comando da Petrobras e fingir que não é com ele. Tentar lavar as mãos como ele tenta em algumas situações. Não sejamos inocentes, tem responsabilidade política. Responsabilidade política de alguém. As decisões da política econômica interferem no nosso dia a dia, interferem na sua vida. Portanto, nós temos que estar bem coesos. A coisa não são aleatórias, não são por acaso, não são coincidências, não. Alguém tomou uma decisão que te impacta. Alguém ganha sobre ela. Não é à toa que é um mercado disputado mundialmente, inclusive há conflitos, guerras, mundo afora por conta disso. Então, Paulão, queria que você comentasse se de fato há decisão política e por que a simples redução que o governador fala que a culpa é do ICMS, como alguém perguntou aqui, não lembro agora. O problema é o seguinte, o ICMS já existia antes, os tributos eram antes e os preços eram menores. É bom se puder reduzir, que se reduz os tributos, não tem problema nenhum se reduzir, né? Vai ajudar a cair o preço, mas não é esse o único problema, o problema é outro. Por exemplo, aquela política de preço, para a gente não se enganar nessa confusão, porque o tributo era o mesmo, mas o preço era menor, menos de R$2, alguns anos atrás. Queria que você comentasse essas duas coisas, a responsabilidade política e essa questão do tributo aí, se é a única solução possível. Existem decisões políticas, né? Então, o que o presidente sinalizou é que ele vai retirar os tributos federais por 2 meses, né? Isso é uma decisão realmente populista, que não resolve o problema, são apenas 2 meses. Se ele faz isso, as pessoas ricas que estão lá com aqueles SUVs a diesel vão se beneficiar de uma redução de tributo. E se a gente analisar o mundo tributa combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são importantes para a arrecadação dos estados e o diesel é tributado em todo o mundo, né? E então, para mim, isso é uma sinalização errada. Com relação ao ICMS, ele, de fato, é parte da solução. Por que é que o ICMS, no governo anterior, no governo do PT, por que ele impactava menos? Ele impactava menos porque o ICMS ele é cobrado sobre o preço da bomba. Quando esse governo começa a praticar um preço alto na bomba, por causa dessa paridade de importação, que tem efeito cascata, sobe o preço na bomba. Quando sobe muito o preço na bomba, sobe demais o ICMS. Então, como é o tributo federal hoje no diesel? É 0,327, 32 centavos, 32,7 centavos, né? Ele é fixo, independe do preço na bomba. Então é muito importante que o ICMS não esteja vinculado ao preço da bomba, que o ICMS também seja fixo, como é o PIS/COFINS do governo federal. Então, nesse aspecto aí, eu acho que o governo também acerta. Então, nós vamos ter um ICMS que é fixo. Agora, você ter um tributo como o ICMS indexado, se mantiver a política de preços indexados ao dólar, ao mercado internacional, o ICMS fica muito mais grave, né? Então, naquela época, como o preço da gasolina não estava indexado, não havia preço de paridade de importação, o preço era estabelecido internamente, os preços eram baixos e o ICMS eram baixos. Então, vamos pegar o diesel. Em média, é 17% do preço da bomba. No caso da gasolina, em média, é 30%, chega a ser até mais que 30% do preço da bomba. Então, só num litro de gasolina, hoje, o ICMS, se for 30% de 5, vai dar R$1,50. Só o ICMS. Então, é importante que haja mudança realmente também na tributação do ICMS.
Então, eu diria até o seguinte, que existe uma certa expectativa positiva. Eu tenho uma visão positiva com relação a combustíveis. Agora, não vejo não tenho essa visão positiva com relação à visão do governo, com relação a toda a economia. A economia no governo Temer e no governo do presidente Bolsonaro, do presidente Temer, é um desastre. O Brasil não cresce, não tem política industrial, não tem investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, em indústria, inovação tecnológica. Não existe nada, nós não temos nenhuma política pública. O Brasil está ficando para trás em tudo, tudo. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo um trabalho aqui, me pediram aqui sobre energias renováveis, energia solar. Então, você veja o que é a China. A China é impressionante o investimento em pesquisa. Então, basicamente, os equipamentos vêm todos da China. A Vale, ela exporta o minério de ferro e importa até trilho da China. Então, política industrial, o país vai se desenvolver, só vai sair dessa situação com estatais, com grande interferência, com grande intervenção do Estado. E a intervenção desse governo está sendo pontual na Petrobras, e o sentimento que eu tenho, infelizmente, é que é uma visão apenas para atender uma categoria que votou no presidente, que são os caminhoneiros. Então, ele está agradando os caminhoneiros, né? Espero que não seja isso, mas o meu sentimento é que não é uma concepção, o governo não vai vir com nenhuma solução pensada, inteligente, lógica. O que seria lógico, por exemplo? Você tributar a exportação de petróleo cru e criar um fundo de estabilização de preços. Agora, o que o vice-presidente fala? Que vai pegar um recurso que já é público, que são os royalties, e vai subvencionar combustível com recurso público, sem criar uma fonte de receita. Então, eu para falar a verdade, eu não tenho expectativa de boas medidas estruturais, não. Eu tenho visão de que houve uma intervenção, que vai ser uma coisa para apagar incêndio, não vai ser uma política pública, porque eu não vejo esse governo, até agora, em condições de debater uma política pública com relação ao preço de combustíveis, com esse ministro, né, com esse vice-presidente também, porque a gente não ouve nada inteligente desse governo. E, na minha visão, o que seria inteligente seria, por exemplo, tributar a exportação de óleo cru. Não creio que eles façam isso. Agora, você tirar recursos do orçamento, como são as receitas com royalties, para fazer um preço do diesel baixar, subvencionando empresas de petróleo, isso, para mim, não é inteligente. O que o Mourão falou hoje, para mim, é uma aberração. E eu acho que vai caminhar mais para aberrações do que para coisas realmente inteligentes. Esse governo é tão inteligente, tão moderno, tão atual, tão desenvolvimentista e científico, que nós estamos discutindo se tem que tomar vacina ou não. Então, olha só a capacidade de produção de novos conhecimentos desse governo, é algo extraordinário, inovador, que vai revolucionar o mundo como um novo paradigma na área da saúde pública. É uma aberração. Nós estamos discutindo se tem que tomar vacina, né? Se a vacina é cara, é barata, como distribuir, como chega mais rápido, quem é prioritário, quem não é, enfim, é uma loucura. Eu falei que era a última pergunta, mas tem uma aqui nova, interessante. Galera, mas vai ser a última, né? Vai dar 10 horas, já 1h15. Paulão, Zé Roberto Pereira Antunes, acho que é o Zé Roberto, lá de São Bernardo do Campo, trabalhou na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Petrobras pode ter o mercado nacional como política interna e do mercado internacional ancorado no dólar. Há como constituir fundo garantidor para as políticas sociais em relação a essa questão vinculada aí à política do petróleo? O que foi criado no governo do PT, né? Foi criado o Fundo Social, né? Era um fundo
que tinha como objetivo, né, até combate à pobreza, combate à miséria. Então, a concepção foi muito boa, mas ele não foi sequer regulamentado, né? O governo do PT deveria ter regulamentado o Fundo Social, ele não foi regulamentado, e ele simplesmente ficou na intenção, no papel. Agora, é importante dizer que o pré-sal é uma fonte de recursos extraordinárias e pode ser realmente construído, tanto o Fundo Social como gerar baixos preços de combustível no Brasil. Agora, precisa decisão política, né? O que falta no Brasil é realmente decisão política. Agora, o Brasil é um país que tem tudo. Tem os melhores reservatórios de petróleo do mundo, as melhores jazidas de ferro do mundo, a melhor água do mundo, as melhores terras agricultáveis e o melhor povo do mundo também, que é um povo extremamente trabalhador, inteligente. Mas tem a pior elite do mundo também. Pois é, então, essa elite brasileira, e são os letrados. Se a gente pegar, por exemplo, onde eu trabalhava, as pessoas estudaram em universidades, escolas públicas, votaram contra o povo brasileiro. Eles votaram, grande parte votou no Bolsonaro. Agora, e defendem essas excrescências desse ministro Paulo Guedes. O STF, o TCU, o Ministério Público, o Poder Judiciário, nós não estamos nessa situação só por causa de Bolsonaro, não. Nós estamos nessa situação porque nós temos a pior elite, a pior imprensa. Eu morei fora, eu tenho experiência, eu fiz doutorado na Inglaterra, acompanhei muito política lá fora. Imprensa brasileira, esses 3 jornais que nós temos, Folha, Estadão e Globo, eles estão aí para desinformação. Eles não informam a população. Então é a pior imprensa também que eu conheço de país, vamos dizer, civilizado. Porque eu não conheço a África, outros países, né? Mas país, em tese, civilizado, que tem um PIB como o Brasil, a elite brasileira, as pessoas não honram nem o diploma que elas têm de nível superior numa escola pública. Eles foram custeados pelo povo brasileiro, estudaram o custeio do povo brasileiro. E eles não têm o menor respeito pelo povo brasileiro. E eu digo isso porque eu conheço os servidores da Câmara, do TCU, do Senado, muitos empregados da Petrobras. Eles estão se lixando para o povo brasileiro, para o interesse público. E é grande parte deles. Quando você tem as pessoas tendo informação, tendo formação, e com esse total desprezo, né? Você vê o desprezo do presidente da Petrobras com o povo brasileiro, é uma coisa assustadora. É de dar nojo na gente. Por isso que, nesse caso específico, eu tenho que achar muito bom eles trazerem um general para pôr na Petrobras, porque pior que está, é difícil ficar. Agora, rapaz, tem que tomar cuidado, porque o Tiririca... Paulão, tem que tomar cuidado, que o Tiririca falou que pior que estava não fica. E pois pior é. Que ficou, viu? Pior que ficou. Agora, o Roberto Castelo Branco, em termos de... É arrogante, não tem conhecimento nenhum, é um destruidor do patrimônio público. Eu espero que esse general não seja, né? Mas aguardemos, né? Porque... Pois é. Meus amigos, minhas amigas, quero agradecer aqui a presença do Paulão, pela sua disposição, pela sua participação, sua contribuição esclarecedora no debate, muito rica, trazendo novas informações e o porquê temos aí esse preço abusivo do petróleo e seus derivados no dia a dia que afetam a nossa vida, gasolina, gás, o álcool, etanol, o diesel, e assim vai impactando no preço dos produtos que a gente utiliza também no nosso dia a dia, em especial a alimentação, que está o olho da cara, muito difícil comprar algumas coisas. Paulão, muito obrigado, mais uma vez, boa recuperação, mais uma vez aqui colaborando conosco, sempre disposto e nos ajudando muito, aí fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho,
e nosso respeito. E dizer a todos vocês, deu para entender, né? Quer dizer, nós temos uma empresa nacional, patrimônio do povo, construída com dinheiro do povo, financiada com o dinheiro do povo, uma das maiores do mundo, que descobriu o pré-sal durante o governo Lula, uma riqueza infindável de petróleo, de recursos, que podem ser reinvestidos no interesse social do nosso país, da nossa nação, assim como alguns outros países mais desenvolvidos fazem, retirando uma parcela daquele... Porque o petróleo é recurso que vem do solo, que vem da natureza, que vem da nossa terra. Portanto, tem que ser reinvestido para nós, é nosso patrimônio, de todos os brasileiros. Alguns países reservam um pedaço e reinvestem em políticas públicas ao longo dos anos no seu próprio povo, né? Como a gente fez na época do Lula, também o Fundo Soberano do Pré-Sal, para financiar políticas, em especial na área da educação e na área da saúde, mas que foi para o beleléu após o golpe de 2016. E deu para entender que, com tudo isso, a gente produzindo petróleo, podendo abastecer o mercado interno, em vez da gente vender por 50, estou dando aqui um exemplo, a gente vende o barril a 80, porque aquele cara que diz que defende a livre concorrência dos Estados Unidos, de outros países grandes, querem vender aqui a 80 no preço que eles acham correto para eles, não para nós. E nós, ao invés de vender no preço que a gente acha bom para o nosso povo, a gente vende no preço que é bom para as empresas estrangeiras, então a gente está pagando muito mais caro. O presidente tem sim poder e competência para trocar o presidente da Petrobras, que o faça, contrariando o mercado ou não, o problema é deles, mas principalmente tem que mudar a política de preço necessária para que esse resultado final chegue na nossa conta, no nosso bolso, e aquela pessoa que comprou o carro no governo Lula, carrinho novo, carrinho usado, que levava a família para passear, volte a poder usá-lo novamente, porque muita gente que comprou o carro lá atrás, hoje deixa guardado na garagem, porque não consegue pagar gasolina e vai a pé para o trabalho ou fazer diversos afazeres. Não que não seja bom andar, eu adoro particularmente, mas tem muitas coisas que a gente só consegue fazer de carro, muitas necessidades no trabalho, fazer outra coisa, a distância, e muita gente não consegue mais porque está difícil pagar gasolina, e outros até pagar o ônibus, e faz o seu trajeto a pé para o trabalho para poder economizar o preço da condução. Portanto, é uma cadeia e tem um responsável. O responsável é o presidente, que é quem tem o poder de decidir. Tomou uma pequena decisão agora, mas não basta só isso, tem que tomar outras. Vamos ver se de fato tem coragem, mais do que isso, competência. Forte abraço, um beijo grande, meus amigos, minhas amigas. Curta a nossa página Alencar Braga 13. Um forte abraço a todos. Paulão, mais uma vez, fica com Deus. Um forte abraço. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado aí a todos aí, viu? Valeu, gente.